Olá pessoal, sejam bem-vindos aí novamente à disciplina de neuroanatomia, coluna, medula espinhal e nervos periféricos. A partir de agora, vamos falar sobre os nervos periféricos, começando pelos membros superiores, ou seja, o plexo braquial e seus principais nervos, e depois vamos falar sobre o plexo lombosacro e os principais nervos dos membros inferiores. Então fizemos uma grande revisão sobre a estrutura descritiva e funcional da medula espinhal, depois sobre a anatomia da coluna vertebral e as estruturas adjacentes, e agora, portanto, vamos falar da parte periférica do sistema nervoso. Então, essa aula dos membros superiores ela foi dividida devido à sua complexidade. Primeiramente, vamos falar sobre o plexo braquial e as estruturas anatômicas relacionadas, como os ossos, a sua vascularização e os músculos mais proximais. E em uma segunda aula vamos falar dos principais nervos dos membros superiores. Então, essa aula, portanto, é sobre a anatomia do plexo braquial. Essa aula será composta dos seguintes tópicos: conceitos gerais, avaliação dos ossos dos membros superiores, os vasos arteriais e venosos, o plexo braquial, os músculos toracopendiculares anteriores e posteriores e os músculos escapulomerais, com suas respectivas inervações. Sempre quando estudamos os membros superiores, devemos lembrar das suas funções. Ele possui uma importante mobilidade através das articulações dos ombros, cotovelo, punho e articulações da mão, em que temos um alto grau de liberdade, a sustentação do corpo, especialmente quando vamos subir em um obstáculo ou em algum objeto, uma função de equilíbrio, e percebemos isso quando há perda unilateral de um dos membros superiores, teremos um desequilíbrio, e na proteção, especialmente quando algum objeto é lançado em nossa direção ou quando sofremos uma queda, uma das primeiras reações é colocarmos as nossas mãos ou os nossos membros superiores na nossa frente, para impedir qualquer tipo de dano na nossa região axial. E uma função muito especial é a movimentação da mão, com movimentos complexos e delicados, o que nos diferenciou de outras espécies, de outros filos. É a mão que nos permite fazer a escrita, realizar tarefas manuais complexas, e isso mudou completamente a nossa evolução. Os membros superiores são divididos em segmentos, e temos, portanto, a região do ombro, com a região peitoral anterior, deltoide lateral e escapular posterior, região do braço, seja a região anterior e posterior, região do antebraço, anterior e posterior, e a região da mão, composta do punho, palma, dorso e os dedos. E lembrando que a anatomia é repetição, aqui temos o esqueleto do ser humano, o esqueleto axial, composto da cabeça, coluna vertebral, externo, costelas, sacro, e o esqueleto apendicular, mais distal, dos membros superiores e dos membros inferiores. Em relação ao esqueleto apendicular, nós temos nos membros superiores o chamado anel dos membros superiores, ou a cintura escapular. A cintura escapular é esse anel que vai comunicar o esqueleto axial com o esqueleto apendicular, formado pela clavícula, o manúbrio do externo, a outra clavícula, a escápula e, posteriormente, pelos músculos que conectam as escápulas. Além disso, temos na linha média os processos espinhosos da coluna torácica, que vão permitir as inserções dessa musculatura para as escápulas direita e esquerda. Seguindo a cintura escapular, teremos a escápula direita e fechando a cintura escapular, a clavícula direita.
Então, repetindo, clavícula direita, manúbrio do externo, clavícula esquerda, escápula esquerda, músculos conectando a escápula à coluna vertebral, escápula direita, e fechamos assim a cintura escapular. Notem que ela não é totalmente conectada por ossos, como a cintura pélvica, composta dos ossos ilíaco e do sacro. Nessa imagem, podemos ver o esqueleto dos membros superiores, composto pela clavícula, escápula, húmero, rádio, que é mais lateral, e a ulna, mais medial. Aqui, à esquerda, podemos ver melhor o rádio mais lateral, que temos a, entre aspas, antena do rádio. Então, rádio mais lateral, a ulna mais medial, os ossos do carpo, os 5 metacarpos e as falanges. Continuando o nosso estudo sobre os membros superiores, e após fazermos uma breve revisão sobre os ossos que compõem os membros superiores, devemos lembrar que o plexo braquial com os nervos, ele não está em uma situação isolada no membro superior. Nós temos a musculatura estriada esquelética, o músculo liso, as glândulas, os vasos arteriais e venosos e o sistema linfático, com os vasos linfáticos e os linfonodos. Então, temos, portanto, uma unidade com diversas estruturas que a compõem. Agora vamos rever os vasos dos membros superiores. Aqui podemos ver a origem dos vasos arteriais e venosos dos membros superiores. Aqui temos, portanto, a drenagem venosa através da veia subclávia, que se localiza anterior ao músculo escaleno anterior. Ela recebe a veia jugular interna, vai formar a veia braquiocefálica direita, que vai se unir com o tronco braquiocefálico esquerdo e vai formar a veia cava superior. E em relação à irrigação arterial, temos a aorta e o arco aórtico. Após a saída das artérias coronárias, teremos à direita o tronco braquiocefálico ou artéria iluminada, dando origem à artéria carótida comum, que vai ascender, e a artéria subclávia. A artéria subclávia vai passar entre o músculo escaleno anterior e o músculo escaleno médio, junto com o plexo braquial, e vai dar continuidade para a irrigação dos membros superiores. A artéria subclávia à esquerda sai diretamente do arco aórtico, assim como a artéria carótida comum esquerda. Ambas as subclávias vão passar entre o escaleno anterior e médio. E é esse músculo que divide os segmentos da artéria subclávia. Então teremos o primeiro segmento, que é medial ao músculo escaleno anterior, o segundo segmento, que é posterior ao músculo escaleno anterior, e o terceiro segmento, que é lateral ao músculo escaleno anterior. Nessa imagem, podemos ver a artéria subclávia e os ramos originados da primeira e segunda porção. Da primeira porção, nós temos a artéria vertebral, a artéria torácica interna e o tronco tíreo-cervical, que vai dar origem à artéria supraescapular, a artéria cervical transversa e a artéria tireoide inferior e ascendente cervical. Na segunda porção, teremos o tronco costo-cervical, que vai dar origem à artéria intercostal suprema e à artéria cervical profunda. A partir da terceira porção, teremos a artéria dorsal da escápula. A terceira porção e última da subclávia termina na região inferolateral da primeira costela, dando origem à artéria axilar. Aqui podemos identificar as principais artérias irrigando a região posterior da escápula. Essas artérias se originam da artéria subclávia ou axilar. A primeira é a artéria supraescapular,
que passa por cima da incisura da escápula e vai irrigar essa região superolateral da escápula. Ela se origina do tronco tíreo-cervical, que se origina da primeira porção da artéria subclávia. A artéria dorsal da escápula se origina da terceira porção da artéria subclávia e vai irrigar a parte medial da escápula. A artéria circunflexa da escápula vai se originar da artéria subescapular, que se origina da terceira porção da artéria axilar. Além delas, ou seja, da artéria supraescapular, dorsal da escápula e artéria circunflexa da escápula, teremos também nessa topografia a região das artérias circunflexas posteriores, que também se originam da terceira porção da artéria axilar. Aqui temos a artéria braquial, que se origina a partir da borda inferior do músculo redondo maior. Ela vai dar origem à artéria braquial profunda. A artéria braquial profunda vai dar origem a um ramo colateral radial. A artéria braquial também vai dar origem a um ramo colateral ulnar superior e a um ramo colateral ulnar inferior. A artéria braquial vai se continuar e vai dar origem à artéria radial e à artéria ulnar. A artéria radial vai dar origem à artéria recorrente radial. E a artéria ulnar vai dar origem à artéria recorrente ulnar anterior e à artéria recorrente ulnar posterior. Além disso, a artéria ulnar vai dar origem à artéria interóssea comum, que vai se dividir em interóssea anterior e interóssea posterior. A artéria interóssea comum também vai dar um ramo recorrente interósseo. Aqui teremos, então, o segmento com a artéria radial e a artéria ulnar. A artéria radial vai se deslocar mais lateralmente, a artéria ulnar mais medialmente. E elas vão formar os arcos palmares, superficial e profundo, que vão se anastomosar. A artéria radial vai se deslocar com um ramo superficial palmar e um ramo profundo palmar, que se desloca posteriormente. Então, teremos um ramo da radial superficial palmar anterior e um ramo palmar profundo, que é posterior. A artéria ulnar se continua, que também vai fazer parte, vai se anastomosar com a artéria, os ramos palmares profundo e superficial, para formar o arco palmar. Esse arco vai dar origem às artérias palmares digitais, que se localizam na região lateral e medial, aos dedos, aos quirodáctilos, dedos da mão. Em relação às veias, elas seguem as artérias. Então, teremos a veia subclávia, passando anteriormente ao escaleno anterior e profundamente ao músculo subclávio. A veia axilar, que também tem como referência o peitoral menor. A veia braquial e seguindo as principais artérias com as suas nomenclaturas. Nos membros superiores, é importante notar essa rede venosa superficial. E temos duas veias que são muito importantes, pois são veias que servem como referência anatômica, que são a veia cefálica, que tem uma posição mais lateral, e a veia basílica, que é uma veia que tem uma posição mais medial no membro superior. Agora vamos rever a musculatura, especialmente o músculo striato-esquelético e a inervação dessa musculatura, especialmente na região mais proximal, que é subdividida em músculos toracopendiculares anteriores, ou seja, na frente, músculos toracopendiculares posteriores e músculos escapulomerais. Então vamos começar o nosso estudo para entender a inervação desses músculos.
Mas para entendermos a inervação desses músculos, temos que entender o plexo braquial. Agora vamos entender a formação do plexo braquial. Essa estrutura nervosa é a principal responsável pela inervação dos membros superiores. Temos como origem as raízes anteriores e posteriores de C5, C6, C7, C8 e T1. Essas raízes vão formar ramos anteriores e posteriores. Lembrem que os ramos posteriores vão inervar a musculatura paravertebral, a musculatura dorsal. Então, não vamos estudá-los inicialmente, pois esses ramos posteriores não serão vistos como os principais nervos para os membros superiores. Então, aqui temos os ramos posteriores. A continuação é através dos ramos anteriores. Os ramos anteriores de C5 e C6 vão formar o tronco superior. O ramo anterior de C7 vai se continuar e vai formar o tronco médio. Os ramos anteriores de C8 e T1 vão se unir para formar o tronco inferior. Então temos, portanto, 3 troncos: superior, médio e inferior. Notem que os 3 troncos vão emitir divisões anteriores e posteriores. As 3 divisões posteriores do tronco superior, médio e inferior vão formar o fascículo posterior. As divisões anteriores dos troncos superior e médio vão formar o fascículo lateral. E a divisão anterior do tronco inferior vai formar o fascículo medial. Esses fascículos recebem esse nome, lateral, posterior e medial, de acordo com a artéria axilar, que passa nessa região. Então, posteriormente, teremos o fascículo posterior, lateralmente, a artéria axilar, fascículo lateral, medialmente, a artéria axilar, teremos o fascículo medial. Então, essa é a composição básica do plexo braquial. Agora vamos rever cada nervo, especificamente para a região mais proximal. Na segunda aula, veremos os nervos mais distais. Uma importante informação é que devemos lembrar que o plexo braquial ele não só vai inervar a musculatura estriada esquelética, ele é responsável pela sensibilidade da região dos membros superiores. E como foi dito anteriormente, o plexo braquial vai de C5 a T1. Então teremos representação desses dermátomos de C5 a T1 em todo o membro superior. Então teremos C5 inicialmente na região superior e lateral, C6 na região lateral, se estendendo à região do polegar, C7 na região posterior, se estendendo ao segundo e terceiro quirodáctilo, segundo e terceiro dedos da mão, e C8 inervando a região cutânea medial, a borda medial do membro superior. E aí teremos C8 com o quarto e quinto quirodáctilo. Além disso, na superfície medial do antebraço e do braço, teremos a inervação de T1. Então teremos C5, região anterior superolateral do braço antebraço, C6, região lateral do braço antebraço, C7, região posterior do braço antebraço, se estendendo ao segundo e terceiro quirodáctilo, C8, região medial anterior e posterior do braço antebraço e quarto e quinto quirodáctilo. E T1 na região
medial do braço e antebraço, região anterior e lateral do braço e do antebraço. Então, esse mapa cutâneo de inervação foi proposto por Keegan e Garret em 1948 e vimos que teria uma correspondência de determinadas raízes de acordo com a segmentação dos membros superiores. Esse mapa vale não só para os membros superiores, mas como para o tórax, para a região dos membros inferiores, e é um importante ponto de reparo anatômico para o nosso exame neurológico. Além dos dermátomos, teremos nervos nessa região cutânea. Então, o dermátomo define para a gente regiões das raízes, mas os nervos específicos, em relação à parte sensitiva, estão expostos nessa imagem. Então, por exemplo, o nervo axilar, que tem origem C5, C6, vai dar o nervo superior lateral do braço. Então, é um ramo cutâneo na região superior lateral do braço. Aqui teremos na região inferior e lateral do braço um ramo do nervo radial, que é o nervo cutâneo braquial inferolateral. Na região do antebraço, teremos o nervo cutâneo lateral do antebraço, que vem do nervo músculo cutâneo. Na região mais proximal do polegar, teremos a inervação do nervo radial. Na parte do primeiro, segundo e terceiro quirodáctilo, na região anterior, o nervo mediano, através de um ramo palmar. Na face anterior e posterior e medial do quarto e quinto quirodáctilo, teremos como referência o nervo ulnar, através dos seus ramos palmares e dorsais, na região posterior. Voltando, teremos aqui na região medial, na superfície medial do antebraço e na região média do braço, teremos o nervo cutâneo medial do antebraço, que é ramo, tem origem em C8 e T1, nas raízes de C8 e T1. Então, nervo cutâneo medial do antebraço. Na região anterior e medial do braço, teremos o nervo cutâneo medial do braço e o nervo intercósto braquial, na região superior. Então, ainda assim, na região posterior, teremos o nervo radial, através do nervo cutâneo posterior do braço, na região do braço. O nervo cutâneo inferior lateral do braço e o nervo cutâneo posterior do antebraço, todos ramos do nervo radial. Então, notem que, além dos dermátomos, teremos nervos cutâneos específicos para cada região sensitiva da pele dos membros superiores. É claro que vocês não precisam guardar todos esses ramos, mas é para que vocês entendam a origem da inervação sensitiva dos membros superiores. Agora vamos rever a inervação da musculatura estriada esquelética através do plexo braquial. Nessa imagem, podemos ver a representação do plexo braquial se deslocando inferiormente e passando posteriormente à clavícula, por dentro da cintura escapular e se deslocando para as regiões mais distais dos membros superiores. Aqui temos os músculos tóraco-apendiculares anteriores. São eles o músculo peitoral maior, que se origina da região do externo, manúbrio do externo, região clavicular, e vai se inserir no húmero, fazendo grande parte da adução dos membros superiores. Além disso, a elevação em situação supina. O músculo peitoral menor, também responsável pela adução do membro superior. Músculo subclávio, um pequeno músculo abaixo da região da clavícula. E o músculo serrátil anterior,
responsável por tracionar a escápula contra a parede torácica. Então, essa é a grande função do músculo serrátil anterior. Nessa visão superficial, podemos ver o músculo peitoral maior, que é o grande representante dos músculos toracopendiculares anteriores. Além dele, podemos ver o músculo serrátil anterior, que vai fazer a retração da escápula contra a parede torácica. Além desses dois músculos, temos o músculo peitoral menor, profundo ao peitoral maior, e o músculo subclávio. Agora vamos rever a inervação dos músculos toracopendiculares anteriores. A partir de C5, C6 e C7, teremos a origem do nervo torácico longo, que vai inervar o músculo serrátil anterior. A lesão do nervo torácico longo vai produzir um quadro clínico de escápula alada, pois a escápula não vai ser tracionada contra a parede torácica. Então, ao pedir que o paciente faça uma força contra uma resistência com as mãos abertas, por exemplo, contra uma parede, ele terá a sua escápula deslocada posteriormente. Esse é o nervo torácico longo, de C5 a C7. Além dele, temos o nervo para o músculo subclávio, que sai do tronco superior do plexo braquial, e os nervos peitoral lateral, que sai do fascículo lateral, e o nervo peitoral medial, que sai do fascículo medial. O nervo peitoral lateral e medial, ambos, vão inervar o músculo peitoral maior. E o músculo peitoral medial vai inervar o músculo peitoral menor. Agora vamos rever quais são os músculos toracopendiculares posteriores. Nós temos os superficiais, que é o músculo trapézio e latíssimo do dorso, e os músculos profundos, que é o músculo levantador da escápula, romboide maior e romboide menor. Esses músculos foram vistos quando estudamos a musculatura da região dorsal. Então, eles faziam parte, todos em conjunto, da camada superficial. Agora vamos ver eles como um componente dos músculos toracopendiculares posteriores do membro superior. Os dois músculos da camada superficial são o trapézio, que tem suas inserções na região da linha nucal superior, na espinha da escápula e nos processos espinhosos das vértebras cervicais e torácicas. Ele faz elevação dos ombros e a retração das escápulas. Lembrem que tínhamos comentado sobre a cintura escapular. Então, esse músculo também ajuda a formar a cintura escapular na sua região posterior, fazendo a união entre as escápulas e a coluna bilateralmente. Então, esses músculos da região posterior fazem parte da cintura escapular, diferente da cintura pélvica, que é totalmente óssea. Aqui temos essa parte posterior com a musculatura. Então, o trapézio é o primeiro músculo toracopendicular posterior superficial, e temos aqui o músculo latíssimo do dorso, responsável pela elevação do nosso tronco com as mãos estendidas. Por exemplo, quando fazemos uma barra. Esse é o principal músculo latíssimo do dorso ou grande dorsal. Então, essa é a camada superficial dos toracopendiculares posteriores. E a camada profunda, nós temos o músculo levantador da escápula e os músculos romboides, menor e maior. O músculo trapézio é uma exceção, pois ele é inervado pelo nervo acessório. O nervo acessório possui uma raiz craniana e uma raiz espinhal, e ele é o 11º nervo craniano. Então, ele não é o nervo espinhal, ele não compõe o plexo braquial. Esse nervo vai inervar tanto o músculo trapézio quanto o músculo externo-cleidomastoide. Agora vamos rever no plexo braquial quais os nervos que vão inervar os músculos toracopendiculares posteriores, com exceção do trapézio, que é inervado pelo nervo acessório. Então, teremos, para o músculo latíssimo do dorso ou grande dorsal, o nervo tóraco-dorsal, que é um nervo que se origina do fascículo posterior do plexo braquial.
Além disso, teremos o nervo dorsal da escápula, que é um nervo que se origina dos ramos anteriores, na verdade, do ramo anterior de C5, e é o nervo dorsal da escápula, que vai inervar o músculo levantador da escápula e os músculos romboides. Aqui podemos ver o nervo dorsal da escápula, que vai se originar de C5, do ramo anterior de C5 no plexo braquial. Esse nervo vai se deslocar de anterior para posterior para inervar os músculos levantador da escápula, romboide menor e romboide maior. Esse nervo, então, se origina de C5 e faz parte do plexo braquial. Nessa imagem, podemos ver o plexo braquial se originando entre o músculo escaleno anterior e o músculo escaleno médio, junto com a artéria subclávia e depois a artéria axilar. E notem que temos os troncos superior, médio e inferior e os fascículos em relação à artéria axilar. Então, os fascículos lateral, posterior, que não conseguimos ver porque ele está posterior à artéria axilar, e o fascículo medial. Do fascículo posterior, teremos como origem o nervo tóraco-dorsal, que é um nervo que vai inervar o músculo grande dorsal ou latíssimo do dorso. Ele desce junto com a artéria tóraco-dorsal. Agora vamos rever os músculos escapulomerais. Esses músculos ajudam a articulação do ombro no contato e estabilização do húmero com a escápula. Então temos como representantes o músculo deltoide, que fica na região superolateral do ombro e mais superficial. Internamente e anteriormente teremos o músculo subescapular. Posteriormente teremos os músculos supraespinhoso, acima da espinha da escápula, o músculo infraespinhoso, abaixo da espinha da escápula, o músculo redondo menor e o músculo redondo maior. Então, todos esses músculos ajudam na estabilização dessa articulação do ombro e são importantes na movimentação dessa articulação. Agora vamos rever a inervação dos músculos escapulomerais pelo plexo braquial. Do tronco superior, teremos o nervo supraescapular, que vai inervar os músculos supra e infraespinhosos, esses dois músculos. Do fascículo posterior, teremos o nervo subescapular superior e nervo subescapular inferior, que vai inervar o músculo subescapular. O nervo subescapular inferior vai inervar o músculo redondo maior. E o nervo axilar, que vem do fascículo posterior, vai inervar o músculo deltoide e o músculo redondo menor. Nessa visão posterior dos músculos escapulomerais, podemos ver o nervo supraescapular, que passa no interior da incisura supraescapular e vai inervar os músculos supraespinhoso e infraespinhoso. Notem que o músculo deltoide é inervado pelo nervo axilar, que também vai inervar o músculo redondo menor. Além disso, teremos o nervo subescapular inferior inervando o músculo redondo maior. Nessa visão anterior, podemos ver o músculo subescapular, que vai ser inervado pelo nervo subescapular superior e inferior. Aqui temos o nervo subescapular inferior, que inerva tanto o músculo subescapular quanto o nervo redondo maior. Nessa imagem também podemos ver o nervo tóraco-dorsal, que vai inervar o músculo latíssimo do dorso. Esse músculo faz parte dos músculos tóraco-apendiculares posteriores, e já vimos anteriormente. Nessa repetição de imagens, em uma vista posterior, podemos ver o nervo supraescapular inervando o músculo supra e infraespinhal, e o nervo axilar inervando o músculo redondo menor e o músculo deltoide. Na próxima aula, daremos continuidade ao estudo do plexo braquial, com o compartimento braquial anterior e posterior, antebraço anterior e posterior, o punho,
a região palmar e ventral e a região dos dedos da mão. Então vamos continuar e será a nossa segunda parte para falarmos dos membros superiores. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.